Bom, pessoal, então chegou a hora de nós desenvolvermos o primeiro aplicativo do curso. E para essa aplicação, eu escolhi um aplicativo que certa vez eu vi uma chamada aqui na internet de um desenvolvedor que ele recriou em 10 minutos um aplicativo que custou $47 mil aos Estados Unidos, né? Teve um desenvolvedor, um youtuber, esse cara aqui, o Chris Passia, ele criou uma aplicação que, segundo dizem, a empresa de segurança dos aeroportos pagou quase $50 mil para ser desenvolvido, né? E a aplicação consiste num tablet ali que fica mandando o passageiro para a esquerda e para a direita aleatoriamente para organizar uma fila. E esse youtuber ele refez aqui a aplicação em um vídeo lá que tem 10 minutos, né? Então eu achei interessante a gente usar esse aplicativo como referência, porque primeiro que ele é hiper simples mesmo, né? Não dá para acreditar que os caras pagaram esse valor. E o segundo, para vocês colocarem questionamento aí na cabeça de vocês, quanto que vale o desenvolvimento de um aplicativo, né? Se tem esse aplicativo que o cara fez em 10 minutos e cobrou isso aqui, que outros fatores que você poderia levar em consideração? Quanto custa, né, o desenvolvimento de um aplicativo? Muita gente me pergunta isso daí, e é difícil de entender isso daí, né, porque envolve a complexidade do aplicativo, o número de recursos que ele vai ter, o número de horas que você vai gastar, e também quem está disposto a pagar e para quê, né? Então eu escolhi essa aplicação meio que para colocar em questionamento esses tópicos aí na cabeça de vocês, tá? E a aplicação ela é realmente bem simples, ó. Eu vou abrir aqui o meu aplicativo para mostrar para vocês, e vai ter uma mensagem, né? Vai exibir uma mensagem, quando você tocar na tela aqui em qualquer lugar, ele vai te mandar para a direita ou para a esquerda aleatoriamente, né? Desenvolvendo esse aplicativo, a gente vai aprender a configurar o nosso aplicativo, como vocês viram, né? Ele tem até um íconezinho customizado, um nome diferente. Eu vou ensinar vocês a colocar os componentes, a trabalhar com o evento de clique na tela, animação em uma imagem, né? Setar a imagem programaticamente, tá? Então a gente já vai fazer o nosso primeiro algoritmo, nossa primeira programação de um app inteiro, né? Usando aí essa aplicação como referência, tá legal? Iniciar o desenvolvimento do nosso aplicativo do aeroporto. Para isso, eu iniciei mais um projeto aqui do Android Studio, tá? Eu dei o nome desse projeto de app aeroporto, tá? Eu comecei de uma atividade empty, de uma atividade vazia, né? Então, o primeiro passo aqui para a gente configurar essa aplicação vai ser trocar o nome da aplicação e o ícone da aplicação lá na tela inicial do Android, tá? Para trocar o nome da aplicação, então, primeiro a gente vai nesse arquivo Android Manifest e você vai perceber que o label da aplicação ela está apontando, ó, se a gente só deixa eu fechar e abrir ela de novo, tá vendo que você deixa o mouse fora aqui, ele te dá em cinza o nome app aeroporto, mas se você passar o mouse em cima ou clicar, você vai ver que na verdade ele está referenciando a esse arquivo string/appname. Na verdade o que ele está fazendo aqui é lá nos nossos valores constantes, ó, no strings, ele criou um objeto que chama appname, posso até criar outro ou mudar o nome dele aqui e aqui se eu quiser, e o valor do nome do label da aplicação está vindo daqui, tá? Que é na verdade o nome do projeto do Android Studio que eu criei. Eu vou colocar um outro nome aqui só para a gente ver que mudou lá, eu vou colocar como alfândega. Tá? Esse aqui vai ser o nome da nossa aplicação, então. Eu vou já dar um build aqui, só para ele já ir carregando lá meu emulador. O segundo passo, o que eu quero fazer aqui agora, é criar um novo ícone para minha aplicação. Você pode ver também no Android Manifest, ele te dá o caminho para o ícone que vai ser usado, que no caso está aqui
nessa pasta Map, é esse Cell Launcher, que é aquele ícone padrão do Android, né? O que a gente tem que fazer é criar um novo resource de ícones para ele usar aqui. Para fazer isso, você pode vir aqui no diretório Res, botão direito, e aí você usa aqui, ó, New Image Asset. O Image Asset é um arquivo que ele reúne vários tamanhos de imagens para você usar no ícone da aplicação, tá? Então ele gera, na verdade, ícones para todas as situações imagináveis aí que o app pode estar, tanto na Google Play, por exemplo, na hora de baixar o aplicativo, ou então a resolução desse ícone em um tablet, ou em telefone, ou em todas as situações existentes, né? Então o ícone, pessoal, para a gente configurar ele te permite ou carregar uma imagem, ou você mesmo gerar esse ícone. Deixa ele acabar de carregar. Então o Android Studio ele deixa a gente carregar o ícone tanto de uma imagem, por exemplo. Então eu vou vir aqui no caminho, ó, e vou mandar ele carregar do aviãozinho aqui. E aí ele te deixa até fazer um ajuste aqui na imagem, né? Já te deixa visualizar vários tamanhos, né? Várias situações aí do aplicativo, né? Você pode escolher também de um clipart. O Android ele tem uma bibliotequinha aqui de ícones, tá? Se você clicar aqui em clipart, ele vai te abrir alguns ícones que você pode utilizar. Eu vou tentar achar algum aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum de viagem aqui, ou de aeroporto. Vou pegar esse aqui do voo aqui, ó. Então ele te deixa usar essa imagem, você consegue aumentar ela aqui, trocar a cor da imagem, ó. O background também, ó, não quero background de imagem, quero de cor. Vou colocar essa cor aqui no fundo, ó, tá? Então você pode escolher, ou então até texto aqui, ó, você consegue trocar também, ó, a cor do texto. Tá legal? E aí ele gera os ícones, né? O pacote de gráficos para os ícones da maneira que você quiser. No caso eu vou deixar aqui, ó, esse aqui tá mais legal. Vou escolher ele aqui. Lembra também de renomear ele aqui, ó. E aí quando eu der o Next aqui, ele vai criar para mim nessa pasta aqui, ó, Res, de todos os tamanhos, tá vendo, ó? O XML e o PNG de todos os tamanhos possíveis ali. E aí o que a gente precisa fazer é, voltando lá no Manifest, no Android Manifest, é alterar o caminho para ele aqui, ó. Ele vai estar lá em o ícone do avião no ícone e não no round icon, né? Vamos chamar ele aqui também ícone avião redondo, né? Que ele gerou esse aqui pra gente também. E aí agora a gente pode ver que ele tá com o shapezinho do fundo lá redondo, né? Beleza, pessoal? Então com isso a gente já consegue trocar através do Android Manifest, daquela constante aqui na string, consegue trocar o nome da aplicação e gerar o mapa de ícones e trocar o ícone da aplicação também. Tá legal? Bom, pessoal, então a gente já ajustou aqui o nome da aplicação, já tirou aquela barra lá que a gente não quer. E precisamos agora começar a montar o layout da nossa aplicação, tá? Lembrando que essa aplicação aqui eu quero ela funcionando tanto na horizontal, pode ver que aqui na barrinha lateral do simulador você consegue virar ele para horizontal e para vertical, né? Eu quero um layout que funcione
nessas duas orientações. E lembrando que, como que é o meu layout, eu tenho um texto aqui em cima e uma imagem grandona de uma seta aqui no meio da aplicação, né? É só isso. Mas para a gente conseguir fazer isso coerentemente, né, fazer esse layout se comportar em mais que uma situação, a gente primeiro vai ter que aprender um pouco sobre os constraints dos layouts, tá legal? Então eu vou abrir aqui o meu ActivityMain e a gente vai trabalhar um pouquinho, vamos conhecer um pouco sobre os constraints. Então para começar, pessoal, eu vou criar aqui um texto qualquer, vou só arrastar ele para a minha cena e vou deixar ele aqui, por exemplo. Tá? Se a gente quiser visualizar melhor, você pode aproximar com o zoom aqui. Tá legal? O texto está aqui. Aqui, essa área aqui, dentro do meu layout, né, da tela de edição do layout, existem algumas ferramentas interessantes. Ó. A gente pode configurar o tipo de aparelho que a gente está vendo, a API, a versão da API que a gente está visualizando, que aí ele vai carregar os componentes de acordo com a API, né? Aqui a gente consegue alinhar esse layout, ó, modo Landscape ou Portrait. E aqui a gente consegue ver em modo Design, que é o componente mesmo, ou então em Blueprint. Blueprint é uma versão resumida aqui do meu layout, ou então os dois, tá? Eu vou deixar só no primeiro, no Design. E a gente vai perceber que na hora que a gente virar esse layout na horizontal, ó, no modo Landscape, esse texto ele vai sumir. Ele sumiu porque ele está aqui embaixo, na verdade. Ele existe aqui ainda, mas ele está fora da tela. Tá legal? Então, o que eu quero fazer aqui, pessoal, é criar algumas regras para arrumar os componentes da minha cena. Tá? Perceba o seguinte, ó, esse componente aqui, quando eu movo ele pela cena, ele gruda em alguns lugares, tá? Isso aqui é simplesmente uma margem. Se você colocar aqui no cantinho, ele gruda aqui, ele gruda aqui. Vamos grudar ele na margem direita aqui, ó. É simplesmente uma margem para a beirada da aplicação, tá legal? Se você vier lá no meu editor, você não vai ver nada sobre margem, tá? É só para você encaixar ele bem aqui no seu layout. Se eu jogar esse cara na margem direita aqui, quando eu girar a orientação do aparelho, onde que ele veio parar? Tá? A gente conseguiria criar uma regra que a gente chama de constraint para grudar ele do lado direito. Que seria, talvez se eu colocar o mouse em cima dessa bolinha, ó, ele usa aqui, ó, Create Connection, e eu posso arrastar essa seta e soltar aqui na beirada. A partir desse momento, ele criou um constraint. Se você for no texto lá, você vai ver que existe agora, ó, uma tag aqui, ó, constraint end to end of do pai dele. Tá legal? Então, a partir desse momento, se você alterar a orientação do aparelho, o componente vai respeitar isso daí. Tá legal? Se você quiser alinhar esse carinha aqui no meio, ó, você pode alinhar o lado direito e o lado esquerdo. Percebe que ele cria como se fosse uma mola, né? O indicador dele é uma mola mesmo. Esse cara vai puxar ele para cá e esse vai puxar ele para cá. Então ele vai permanecer no centro. Tá legal? Percebam que agora ele tem dois constraints aqui, né? Outra coisa interessante, se você quiser ajustar esse campo aqui na tela inteira, percebe que a dimensão aqui de largura e altura dele, por enquanto ele está com um Wrap Content, tá? O Wrap Content ele suprime o conteúdo, então ele usa o tamanho mínimo preciso. Então pode ver que o Text View, o texto que está aqui dentro acabou aqui, então esse é o tamanho da área dele, tá? Se você trocar isso aqui, a largura para Match Constraint, ele vai respeitar quem o constraint está querendo dizer. É a mesma coisa que clicar aqui, ó. Aqui você consegue trocar, ó, Wrap Content, um tamanho fixo, ou então respeitando o constraint, tá legal? E aí com isso você consegue manter o texto no meio, sempre alinhado em cima, e se você quiser um conteúdo centralizado aqui, por exemplo, ou trocar a cor do background, ó, vamos trocar a cor do background dele. Selecionando o componente aqui do lado, você vê os principais parâmetros dele, mas não todos.
Se você quiser ver todos, por exemplo, como a cor do background, ó, vamos trocar o tamanho do texto aqui, ficar um pouquinho maior aqui, ó, um pouquinho menor. E não estou enxergando aqui o parâmetro background, né? Então eu troco aqui, que aí eu consigo enxergar todos os atributos. E se você quiser aqui, ó, pesquisar também, ó, background, vamos colocar outra cor aqui, uma cor um pouquinho mais, um cinza mesmo, pode ser? Tá legal? Cinza não, porque eu quero a cor do texto branca. Então eu vou deixar esse cara mais escuro aqui, eu vou deixar um azul. E a cor do texto, ó, então eu posso pesquisar aqui, ó, color, ó lá, text color, eu vou colocar um branco, tá legal? E vou alinhar também ele aqui, ó, align, text alignment center, ok? Lembra que, ó, saindo daqui você volta para as propriedades principais dele aqui, e aqui, ó, view all attributes, você consegue enxergar, por exemplo, se eu quero trocar a fonte desse texto, por aqui, ó, uma outra fonte. Isso aqui tá legal. Beleza, pessoal? Então, com isso aí a gente já entendeu um pouquinho do constraint, tá? Se eu quiser manter ele sempre alinhado em cima, ó, arrasto ele para cima. Ah, quero manter ele bem no meio da tela. Então, se você ligar ele para baixo, ó, ele sempre vai manter as 4 direções. Ah, não quero mais um constraint, quero apagar ele aqui. Só deixar o mouse aqui em cima, ó, vermelhinho, ele corta a conexão. Agora ele está alinhado só em cima. Beleza? Então com isso a gente já consegue alinhar o text view aqui em cima. E independente da resolução que a gente estiver trabalhando, ele sempre vai estar ocupando o topo da tela inteira. Tá legal? Bom, então pessoal, uma outra coisa que eu gostaria de explicar para vocês, vocês estão vendo que existe uma barra superior aqui na minha aplicação, né? Essa barra aqui, pessoal, eu gostaria só de fazer um paralelo, uma explicação paralela aqui, para vocês entenderem de onde vem essa barra e por que a minha classe principal, a minha main activity, que eu poderia até ter trocado o nome dela, né? Mas ela veio com esse nome aqui por padrão, eu vou manter ele para vocês não se confundirem. Por que essa classe, quando eu abro ela, ele diz assim, ó, essa classe ela estende um cara que se chama app-compat-activity. Vamos entender esse cara aqui então. O activity, pessoal, é a classe que controla essa janela aqui. É a classe que vai identificar os componentes, vai exibir os componentes na tela e vai controlar uma série de eventos aqui dessa view que a gente chama de atividade de activity, tá? Quando a gente cria um projeto aqui no Android Studio, a view padrão dele, a activity padrão dele, ela não estende a classe activity, sim a essa compat activity, que é uma atividade, é uma classe activity, só que um pouquinho mais avançada. Ela tem recursos visuais, você pode criar botões, algumas coisas a mais que você não consegue criar na classe activity. Tá legal? Inclusive essa barra, que é essa action bar, ela é um recurso padrão da app-compat-activity. Então, o que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês vai ser, eu vou remover, eu não quero que ele estenda da app-compat-activity, e sim da classe activity. Eu vou até dar tab aqui para importar essa classe aqui, ó. E a partir de agora, se eu fizer o build, vocês vão perceber que a barra vai sumir, porque como essa classe ainda não tem, ela é uma classe que tem menos recursos que a app-compat-activity, ela é mais simples, então ela não tem a barra superior. Então com isso eu removi a barra superior daqui. Tá legal? Então só para vocês lembrarem que activity é a minha classe que vai controlar tudo que tem em volta dessa view aqui, inclusive os eventos que estão em volta dela, tá? Se você vier aqui dentro da classe e gerar, ó, eu vou usar esse generate, aqui é o botão direito generate, e vou trazer aqui alguns override methods, start, restart, resume, pause, stop, destroy.
esses eventos aqui são eventos da classe Activity. É ela que está controlando essa vista. Então ela sabe quando a vista aparece, quando ela está em background na nossa aplicação, tá legal? Através desses eventos aqui, que são eventos dela. Quando você dá o override, você expõe o evento aqui, tá legal? Se a gente exibir aqui um log, ó, destrói, a gente vai saber quando ele chamou cada um desses eventos aqui, por exemplo. Um restart ou um start, tá? Então, eu vou fazer o build de novo na aplicação, vou chamar o logcat aqui, ó, eu estou com o filtro. Quando a aplicação abrir, ó, ele já disparou aqui on start, esse evento on start, e o evento on resume, tá? Ó, se eu trouxer a aplicação para segundo plano, ó, ele dá um on pause ou um stop. Se eu fechar ela aqui, ó, on destroy, tá? Então quem está controlando isso é essa classe aqui. A minha main activity, na verdade, ela estendeu essa classe. Ela trouxe todos os recursos dessa classe, recursos e atributos, né, e propriedades dessa classe aqui, mas está tudo lá dentro, né? Então o que eu queria mostrar para vocês é que substituindo a app compact activity pela activity só, a gente não vai ter mais aquela barra aqui em cima, tá? Não vai precisar desconfigurar ela ou mandar ela sumir. E lembra que essa classe aqui está controlando uma série de coisas que a gente está vendo nessa tela, tá? Então vamos para o próximo passo, que é montar o nosso layout aqui dentro. Umas dicas aqui, ó. Se eu criar um novo campo de texto, pode ver que, lembra que ele tem aquela guia, né? Ele te mostra uma régua para você criar exatamente no meio da cena, por exemplo, né? Porém, essa guia, galera, é só para posicionar o componente ali, como eu já tinha dito anteriormente. Se você mantiver esse ímã ligado, também que ele estava desligado, né? Quando você cria um novo componente, olha o que ele faz, ó. Tá vendo que ele já criou os constraints para mim? Então, ele cria meio que automaticamente esses constraints de acordo com o que ele acha melhor ali, tá legal? Se você não quiser esse constraint, você pode deletar um por um aqui, ó. Opa. Ó, deletei. Ok? Deletei um por um ali. E aí criar na mão. Eu não gosto de deixar ele criar automático, eu sempre deixo desligado, porque às vezes ele faz alguma coisa que você não quer, você não tem muito controle, né? Outra coisa que dá para você fazer também, ó, é você criar ele aqui, beleza? Opa, aqui estava ligado. Desculpa, deixa eu apagar ele, desligar. Ó, criei ele aqui sem constraint nenhum, tá? E aí para isso que serve a varinha mágica. Se você selecionar ele aqui e clicar na varinha, ó, ele cria as ligações automaticamente para você da forma que ele achar melhor, da forma que ele interpretar melhor, tá legal? Então, para isso que serve a varinha mágica e esse ícone do ímã, tá? O ímã ligado, quando você vai criando os componentes, ele já vai criando os constraints para você. A varinha mágica não. A varinha mágica você tem que dar um clique para ele montar para você os constraints. Beleza? Eu prefiro criar sem nada e depois ir criando cada um deles na mão. Acho que você tem um pouquinho mais de controle aí. E se você não quiser também mais os constraints, né? Pode ver que eu tenho constraint tanto no texto de cima quanto no de baixo, né? Se você não quiser mais eles, você aperta esse cara aqui, ó, Clear All Constraint. Olha o que ele fez, ele apagou os constraints de todo mundo, tá? Não só do selecionado, como do de cima aqui também, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui, eu quero deletar só o de baixo, inclusive eu quero deletar o de baixo. Beleza? Então são só umas dicas aí para que servem esses três botões aqui. O ímã já cria automático, esse apaga os constraints que você criou, esse cria automaticamente
Apesar deles estarem aqui, de funcionar bonitinho, eu prefiro criar sempre na mão e controlar os parâmetros ali sempre na mão, tá? Então só algumas dicas aí. Vamos, a partir da próxima aula, então, criar a imagem da seta que eu preciso aqui para o meio. Então, vamos agora criar o meu Image View aqui. Esse Image View ele vai segurar ali a imagem da seta, que eu tenho ela aqui. Deixa eu ver onde eu coloquei ela aqui, ó. Essa seta que ela vai apontar ou para a esquerda ou para a direita. A gente precisa importar os gráficos para o projeto do Android Studio antes de montar ele aqui. Então eu vou copiar essa seta e para importar o gráfico para o projeto do Android Studio, você vai ter, deixa eu fechar tudo aqui, ó. Você vem aqui, ó, em Res, Drawable e dá um Ctrl V, cola aqui a sua imagem. Cuidado para não ter número, caractere especial, tá? E aí você tem lá a imagem da seta aqui carregada. Eu só fiz isso porque quando eu arrastar o meu Image View para minha cena, ó, ele já vai perguntar que imagem que eu quero usar. E aí se ela já está importada no Drawable, ela já aparece aqui. Essa é a imagem que eu quero. Tá legal? Como eu disse, né, eu prefiro criar sem nenhum constraint esse componente. E aí agora eu acerto todo mundo na mão. Esse cara aqui, eu quero que ele fique alinhado com a esquerda, com a direita, com a parte de baixo e a parte de cima dele, ó, com a parte de baixo do componente de texto. Então ele está sempre agora alinhado no centro da minha tela, não importa a orientação da tela. Tá legal? Seria legal essa imagem ela aparecer grandona aqui. Então a gente pode voltar lá para os parâmetros principais e trocar aqui o Wrap Content. O Wrap Content é o tamanho mínimo, tá? Ele vai suprimir a largura e a altura da imagem. Eu não quero, eu quero o Match Constraint, que ele vai assumir o máximo aqui na largura e na altura aqui, tá? Percebam que a imagem ela tem um tipo de escala. Você pode deixar ela sempre no centro, ó, Center, ou usando aqui o Fit Center, que ele vai crescer até tocar uma das bordas, né? Ou, nunca lembro, ó, Center Crop, que ele toca o máximo, né? No nosso caso, eu acho que o Fit Center, eu acho que está ótimo. Tá legal? Vamos só fazer um ajuste aqui. Eu vou trocar a cor do background da minha cena. Então, é só ir lá no Constraint Layout e usa aqui, ó, Background. Aliás, no Constraint Layout não. Eu tenho que ir aqui no meu editor mesmo, ó. E tenho que trocar a cor dele aqui, ó. Lá, background. E aí você pode usar uma cor aqui. Vamos usar aqui um color. Color Accent. Lembra que lá nas minhas constantes de cores, né? A gente já tem essas 3 cores definidas aqui. Vou deixar o rosinha aí para o fundo. E o azul ali para cima e para a seta, tá? Então legal, pessoal, a gente já tem o nosso layout configurado, falta só um pequeno ajuste aí que a gente faz na próxima aula, mas ele já funciona em Landscape, em Portrait, e aí com isso vocês já sabem usar aqui as ferramentas dos constraints e já sabem criar os constraints na mão, manipular eles aqui, tá? Próxima aula a gente faz um pequeno ajuste aí e continua com a programação do app. Outra opção interessante aqui, pessoal, vocês percebam que a seta está muito colada, né, nas beiradas. Às vezes você vai jogar um componente alinhado com outro, ele vai ficar muito próximo um do outro. Então, para isso, nesses constraints aqui, a gente tem essas margens, tá? Então, a margem é o seguinte, ó, se você selecionar aqui o componente, você pode aumentar a margem. Ó. Se eu quiser 0, ó, ele encostou no componente que seria o pai dele, por exemplo, né? A seta também, ó, vamos deixar ela na vertical aqui. Aqui ela está encostando quase na beirada, ó. Se quiser encostar, que não é a ideia, né? Você zera aqui a margem dela, ela vai encostar inclusive em cima e embaixo, né?
Se não quiser deixar encostar, você pode aumentar a margem. Aqui é o que eu quero, na verdade. Eu vou deixar 16 só na direita e esquerda. Em cima e embaixo, vamos ver. Também, em cima e embaixo também pode ser 16. Tá legal? Mas o texto de cima eu quero deixar ele sempre colado nas beiradas. Então com isso a gente já conhece também mais esse recurso aqui das margens, tá? Então por aqui, ó, na verdade é só um navegadorzinho para fazer a margem, para dizer o tamanho, se é o layout width height, né? E se você quiser, por exemplo, remover algum, ou a mesma coisa que clicar aqui, né? Você consegue remover o constraint. Tá legal? Então, esse é o último ajuste que a gente fez aqui no nosso layout. Já tem uma margem, uma distância entre a imagem e o texto, o campo de texto. E a gente já sabe configurar a beirada. Agora é programar. Cada toque que eu der na tela, ele vai te mandar ir pela esquerda ou pela direita. A gente continua a partir da próxima aula isso daí, ok? Então, pessoal, para a gente começar a programar essa aplicação, o primeiro passo é a gente declarar quem são os objetos que a gente está usando aqui, né? Então lembra que para fazer isso você precisa selecionar o componente e dar um ID para eles. Os componentes já têm um ID, só que é um texto genérico, né? Para a gente não se atrapalhar, para a gente se achar que eu vou dar aquele meu nome bem em português mesmo, que é sempre no label, né, no image view, e na imagem aqui. Tá legal? Eu deixo em português para a gente achar mais fácil ali depois. Fez isso aqui, pessoal, a gente vai lá para o nosso código em Java e começa a programar. A gente vai precisar de um componente. Percebe que eu dei o tab aqui antes de acabar de digitar e ele já importou essas duas classes aqui para mim. Tá legal? Fazendo isso aqui, ó, a gente já consegue, por exemplo, na hora... Lembra que tem que ser depois que você der um set content view e adquiriu lá o ActivityMain, o layout do ActivityMain. Agora você consegue inicializar. Feito isso, você consegue também dar um set text no meu texto, por exemplo. Então vamos só executar aqui, vamos ver se está tudo certinho, se ele vai achar os itens ali para a gente certinho, se ele vai mudar o texto aqui. A seta para esquerda e direita a gente não vai precisar utilizar, porque o que eu vou fazer é só flipar a imagem. Se você falasse a imagem ponto scale x, ó, set scale x menos 1, você vai ver que a seta vai inverter para o outro lado. Deixa ele só acabar, e é um float, né, menos 1f. Deixa só acabar esse build aqui para a gente ver o que a gente... ele reclamou da minha imagem da seta, eu falei, né, que não podia usar caractere especial, mas vamos deletar ela e importá-la de novo. Eu não sabia que maiúscula não podia também. Então, ela vai chamar... Eu vou só importá-la de novo aqui e trocar. Seta não, eu quero aqui flecha, tá? Então, só fazer o build aqui. Perceba que a seta está apontando para a esquerda. E aqui no código eu dei um set scale menos 1f, tá? Um x scale. E então, teoricamente, ele tem que apontar a seta para a direita aqui, né? Então, vamos ver ele abrindo aqui, ó. Legal, a gente já tem lá a aplicação aqui, o label aqui em cima, a seta para a direita, legal, a margem. A gente já fez o casting dos objetos, tá? Já está todo mundo sendo identificado aqui, a imagem, o texto, tá legal?
Esses eventos aqui da Activity eu não vou utilizar, tá? Então eu vou tirar eles daqui para não confundir vocês. Por enquanto é isso aí. Próximo passo é clicar na tela e fazer alguma coisa, e sortear, na verdade, a imagem. Então agora a gente vai fazer o evento para quando você tocar na tela, ele disparar uma função, tá? Lembra como a gente fez lá com o botão? É a mesma coisa, só que nesse caso eu quero quando ele tocar a view inteira, tá? Não só na seta ou não só aqui, eu quero que ele toque em qualquer lugar. Então para isso eu vou adicionar o evento do onClick na tela e não no botão em si, tá? Então para fazer esse evento a gente vai ter que declarar aqui, ó, e aí vai acontecer alguma coisa quando você tocar na tela. Vou fazer assim, ó, quando ele tocar na tela, setar o texto e dar uma espelhada na imagem para mim, tá? O que eu preciso fazer é adicionar esse evento clicou tela na minha view. Então, eu venho aqui no meu TXT, no XML, né? E aqui no... Tá vendo que aqui é a tag do text view e do image view. Não é nesses caras que eu tenho que adicionar. Eu tenho que adicionar no meu constraint layout, na verdade. Então eu falo aqui, onClick. Olha lá, ele já sugere porque é a única função que tem lá exposta, né? Então, vamos executar mais uma vez, ver se o evento do clique funciona. E aí, baseado nesse evento do clique, ele vai ter que sortear a imagem para a esquerda e para a direita, tá? Então, abriu aqui, ó. Pode ver que ele não trocou ainda, né, os parâmetros. Quando eu der um clique ó, em qualquer lugar, olha lá, toque para continuar e trocou a setinha para a direita. Era isso que eu queria. Beleza? Então, para fazer um toque aí na view, basta você declarar a função e usar o evento onClick lá no seu XML. Então, beleza, a gente já tem o evento do clique aqui. Eu preciso agora sortear se ele vai clicar e vai sair para a direita ou para a esquerda. Para fazer um sorteio, pessoal, a gente tem que usar um número random, um número aleatório, tá? Então, para fazer isso, a gente usa aqui uma classe que é o match.random. Essa funçãozinha aqui, pessoal, se você der um log nela, cada vez que você chama ela, ela te traz um número que varia entre 0.10 e 1.0. Então ele te chama um número decimal ali de 0.0 a 1.0. Se a gente jogar isso dentro de um if e comparar, se falar, ó, esse número aí, que pode ser 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, se ele for menor que 0.5, então você vai para a esquerda, se não, você vai para a direita. Tá legal? Então a gente pode, por exemplo, jogar esse laço aqui, ó. Essa instrução nesse laço e essa instrução nesse. Então se for menor que 5, então siga para esquerda. Se for maior que 5, siga para a direita. E aí não incrementa o número aqui, tá legal? Na verdade, para a direita ele incrementa. Não, tá? Então, legal. Então, com isso aqui, a gente consegue trocar, sortear um número, né, aleatoriamente e mandar o usuário ali para a esquerda ou para a direita, né? Então, por enquanto nada está alterado, né? Dei um clique, olha lá, siga para a esquerda, de novo, siga para a direita, olha lá, cada clique é aleatório, tá? Beleza, pessoal?
a gente já tem aí o evento de sortear. Nas próximas aulas a gente só vai deixar a aplicação um pouquinho mais legal aí. A gente não testou ela também na horizontal, né? Vamos ver como que ela está. Legal. Os próximos passos é só adicionar uma animação e deixar ela um pouquinho mais legal, a aplicação um pouquinho mais bonita. A gente só precisa agora deixar a aplicação um pouquinho mais legal ali, né? E eu vou fazer isso animando aquele componente lá, da setinha aparecendo e desaparecendo, tá? Só para dar uma graça ali, pelo menos na aplicação, né? Para fazer uma animação nesses componentes aqui, existe uma classe que é a Animation, tá? Então, para a gente usar um objeto do tipo Animation, basta a gente declarar ele aqui, ó, Animation, vou dar um tab para ele importar a classe, e eu vou falar que eu quero uma animação aparece, e eu também quero uma animação some. Porque o que vai acontecer? Quando você clicar, ele vai aparecer a seta, vai ficar um tempinho, depois ele vai sumir. Tá legal? Aqui no evento onCreate a gente precisa inicializar esses objetos some ou aparece, e a gente vai inicializar ele com o objeto da animação. Então a gente fala assim. Definir uma duração para essa animação. Eu quero 500 milissegundos, meio segundo. Some e aparece também 500 milissegundos. Tá legal? E aí na hora que eu der um clique na tela aqui agora, eu tenho que sortear a posição, se é esquerda ou direita, trocar o texto e disparar essa animação aí. Então para disparar a animação, a gente só imagem, ponto, start animation e a animação. Vamos usar aqui um some só para ver se ela está funcionando legal ali. Ó. Deixa eu compilar ela de novo aqui. Então, dei um clique, ó. Olha lá, sumiu e depois ela apareceu de novo, né? Mas está funcionando a animação dela sumir. Existem algumas coisas que a gente tem que tratar na animação. Eu vou discutir isso a partir da próxima aula aí com vocês, tá? Para a gente continuar e vamos pensar um pouquinho mais a fundo aí no funcionamento da nossa aplicação. Quando a gente abrir aqui a aplicação, ó, vamos fingir que ela abriu aqui agora, essa peça aqui ela tem que estar oculta, né? E aqui no Text View tem que estar escrito toque para continuar, né? Então vamos fazer isso daí. Logo que você criar os objetos, eu obtive eles por ID, então você fala toque para continuar. E aí, eu só quero fazer uma coisa, eu vou diminuir um pouco só o tamanho do texto ali. Eu achei que ele está muito grande, ó. Text size, vou deixar 20 dp aqui. Eu acho que funciona bem. Só para caber a mensagem inteira ali. Então tá, toque para continuar. A peça, a imagem, ela tem que estar oculta. Então você vai falar deixou a visibilidade dela escondida. Então quando você der um clique, o que vai acontecer? Ela vai aparecer. Tá legal? Vamos executar aqui para ver o que a gente vai ter. Então, quando abriu a aplicação, ó, não tem nada aqui. Você vai dar um toque. Olha lá, siga para a esquerda e ela apareceu. Só que o que está acontecendo? Ela aparece e aí quando acaba a animação ela volta ao estado de invisível dela. Tá?
por isso que ela está sumindo. Então, a gente vai precisar saber algumas coisas sobre os eventos da animação. E tem outra coisa também, a seta ela tem que aparecer, por isso que a gente fez duas animações. Ela aparece, ela se mantém lá por 1 segundo ou 2, e depois ela some. Tá legal? Então, isso aqui que a gente tem que fazer com ela. Aqui no caso ela só está aparecendo e ficou. Para fazer tudo isso que eu estou falando aí, pessoal, de fazer ela aparecer, ela se manter visível, a gente vai precisar implementar os eventos da animação. É bem simples, ó. Você vai chegar aqui, Set Animation Listener, e aí você vai criar aqui um novo Animation Listener. O que é o Animation Listener? Você adicionou, mais uma vez aqui, um ouvidor, né? Um cara que fica observando essa animação. Então esse cara, ele reclama, ele dispara uma função quando a animação começa, quando a animação acaba e quando ela se repete, caso ela se repita, tá? Então, o que eu quero aqui, na verdade, na animação aparece, quando a animação começar, quando ela for disparada para começar a animação de aparecer, a gente deixa o objeto visível, ok? E quando ela acabar, também ele vai estar visível, tá legal? Esse texto ele poderia até ser trocado ali dentro também, porque a gente pode falar assim, ó. Não, tudo bem, aqui eu acho que não, esquece o texto. Então, quando essa animação foi disparada, quando ela começou, o componente de texto virou visível e quando ela acabou, ele continuou visível. Eu vou ter que ter também esse listener, eu vou até copiar ele aqui, da animação some, né? Então, a animação some, quando ela começar, o objeto fica visível e quando ela acabar, aí sim, o objeto fica invisível. Beleza? Então, vamos dar mais uma executada aí na animação. Não resolveu tudo que a gente precisava ainda, mas a gente vai ver o que a gente vai obter aqui. Então, ó, a gente vai ver que antes a seta aparecia e depois ela sumia, né? Agora eu vou clicar, ó, apareceu e ficou. Aparece e fica. Vamos fazer mais uma brincadeira. Ó. Depois que ela apareceu, ó, apareceu, acabou a animação. Olha lá. Apareceu e voltou. Também não é isso que eu quero, tá? Eu quero que ela apareça, fique um pouquinho e depois suma. Então na próxima aula a gente vai resolver isso, mas a gente já sabe aqui como são os eventos de começar a animação, terminar ou repetir a animação que a gente não usou nesse caso, né? Só mais um ajustezinho aí e a nossa aplicação está terminada. Vamos então na próxima aula ver como a gente faz esse delay aí, com esse atraso para a segunda animação ser disparada, tá ok? Então, pessoal, junto com os eventos de animação, a gente vai ter que usar um outro objeto agora, que é um timer, é um tempo, tá? Na hora que eu disparar a animação aparece, eu não vou fazer que nem eu tinha feito antes, né? Que eu disparei a aparece, e depois dentro dela, quando ela acabou, disparou a some, tá? Não vai ser isso daqui, deixa eu tirar esse cara daqui. O que a gente vai fazer? A gente vai disparar aparece, ela dura meio segundo, né? Eu quero que ela fique 1,5 segundos e depois dispare a outra animação de sumir. Então, para isso, a gente vai ter que criar um objeto que se chama timer, tá legal? O timer, eu vou criar ele aqui, ó. Timer. Ok, ó, dá um tab aqui para ele importar. E aí você vai dar um schedule timer task, que é a tarefa. Na verdade aqui é new, preciso construir ele aqui, ó, new timer task. Legal. Então
ele vai disparar esse evento aqui, ó, New Timer, e cria ele aqui de acordo com essa Timer Task. Depois dessa chave aqui, ó, eu vou passar um segundo parâmetro para ele, que é um atraso, tá? É um delay. Eu vou passar aqui 2000 milissegundos, ok? Então esse timer aqui, ele vai ser disparado, mas ele só vai rodar esse bloco aqui 2 segundos depois, tá legal? Então o que a gente vai fazer? A gente vai disparar a animação para a seta aparecer, ela vai demorar meio segundo para aparecer, e 2 segundos depois a gente manda a imagem sumir. Então, tá legal? Então, mais uma vez, vamos disparar ali a aplicação, vamos rodar ela lá para ver o que a gente vai ter. Então, cliquei, ó, siga para a direita, sumiu. Sumiu. Tá legal? Uma coisa que eu esqueci, ó, depois que acaba a animação de sumir, ele tem que trocar o texto de novo aqui. Tá? Tem que rolar lá um toque para continuar. Quando acaba a animação de some, ó, Animation End. Tá ok? Esse é o último ajuste para a gente fazer aí na nossa aplicação. E é isso. Agora você tem a aplicação lá do aeroporto que sorteia o passageiro aí para a esquerda e para a direita. Tá legal? Espero que vocês tenham aprendido aí algumas coisas interessantes. Com essa última aula a gente aprendeu a usar o timer, né, para disparar um evento com atraso, né? E dá para usar para várias coisas o timer aqui. Então espero que vocês tenham aprendido aí várias lições úteis aí desenvolvendo esse projeto. A gente começou ele do zero, né? Desde trocar o nome da aplicação, trocar o ícone da aplicação, criar todo esse layout, entender como funciona essa responsividade do layout, né? Como ele vai se adaptar em vários tamanhos, né? Então, apesar de ser uma aplicação simples, você vê que para quem está começando já envolve vários conceitos e várias ideias aí interessantes. Tá legal, galera? Então espero que vocês tenham gostado aí. Até o próximo aplicativo.